O Evangelho segundo João, capítulo 7. Vamos ler somente o 16 e o 17, que é sobre Jesus na festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Quem está com a sua Bíblia aí, puder ler para nos acompanhar. Glória a Deus, aleluia. E quem quiser cantar os louvores, tá? Vocês podem cantar com a glória do Senhor. Glória a Deus. É só mandar mensagem, pedir a letra que eu mando. Glória a Deus. Todo mundo achou? Glória a Deus. Vamos ler. Somente o 16 e o 17. João capítulo 7. 16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Vamos orar, né? Glória, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, meu Pai, Senhor querido, Senhor Jesus, eles aqui esta noite, Senhor, para que o Senhor venha falar com a tua santa igreja, Senhor, que me aguarde de a tua sã doutrina, a sua palavra em cada coração, Senhor, que não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor, que venha falar com cada alma, com cada coração, Senhor, gostei da tua sã doutrina, a tua palavra, Senhor, que nós praticá-lo, Senhor, meu Pai, Senhor, e guardar em nosso coração, que nós somos um povo diferente, Senhor, e separado para adorar contigo, Senhor. Quero te agradecer por cada vida que se encontra, que estará ouvindo, Senhor. Vai operando em cada vida, Senhor, que ele vai receber a sua bênção, a sua vitória pelo teu santo nome, Senhor. Quero te agradecer pelo Pai, te agradecer pelo Filho e te agradecer pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Glória a Deus. Aí uma vez, primeiro, o que quer dizer doutrina? Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha. Mas o que quer dizer a minha doutrina? O que quer dizer doutrina, né? Porque muitas pessoas devem saber. Então, doutrina: conjuntos coerentes de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Neste caso, é a doutrina ensinada pelas Sagradas Escrituras, que é a Bíblia, como regra de fé e prática de vida. Por quê? Porque a doutrina tem que ser ensinada para que nós vamos herdar a coroa da vida eterna. Porque sem doutrina não tem como agradar a Deus, porque Ele quer um povo separado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é? Glória a Deus. Amém, Jesus. E nós sabemos que aqui que a doutrina não é da igreja, a doutrina não é do pastor, não é dirigente, não é da religião, mas sim de Deus e sim da palavra de Deus. Quer dizer, a doutrina que nós pregamos aqui não é minha, que vos prega, não é do pastor Eduardo Santo, pastor presidente dessa igreja, não é do diácono Anderson, que é o responsável nas igrejas do Rio de Janeiro, não é do pastor Miguel, que é o responsável pelo estado do Pará, não é do diácono João, que é responsável pelo estado de Sergipe, não é do pastor Geraldo, não é, mas sim é de Jesus e de Deus, porque a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, e quem enviou a Jesus nessa terra foi seu Pai, que é Deus. Então a doutrina também não é de Jesus. A doutrina é de Jesus, porque foi Jesus, Deus mandou nos ensinar, né? Porque as palavras falam que sem, lá em 1 Tessalonicenses, que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém. O que é santificação? É ser santo. O que é ser santo? Ser puro, imaculado, sem defeito,
sem pecado, né? Ah, mas se o céu tem que ser perfeito, nós somos humanos, nós erramos, sim, nós erramos. Mas o ser humano que se arrepende verdadeiramente, ele pede perdão a Deus de coração, ele se humilha perante o Senhor e se arrepende. Para morar com o Senhor é necessário se arrepender. Para ele acompanhar do que eu estou falando aqui, olha, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem quiser abrir em casa para ler comigo, vocês podem. A segunda epístola do irmão Timóteo, né? Apóstolo Timóteo, profeta Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, somente o 16 e o 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por que falando para um homem de Deus seja perfeito? Porque para morar no céu é necessário buscar a perfeição. Nós não somos perfeitos. Quem era perfeito era Jesus. Mas nós tentamos cada dia mais nos tornar perfeitos, né? Para morar com o Senhor. Glória a Deus. E toda a Escritura que está aqui é divinamente inspirada e para ensinar, para repreender. Para quê? Para que nós venhamos buscar, né? Para cada dia nós venhamos ser mais santo. Então, ele era para o pastor, ele é para a esposa do pastor, para a missionária, para os evangelistas, para os irmãos de comunhão e aquele que quer estar em comunhão. Não existe diferença, porque para Deus todos somos filhos dele, aquele que quer morar com ele. Então, se para morar com ele, todos têm que obedecer a palavra do Senhor. Não existe você é pastor, você é dirigente, missionário, você é prefeito, presidente, rei, rainha, não. Para morar com o Senhor é necessário obedecer às Santas Escrituras. Porque toda ela é para ensinar, para repreender, para corrigir, para que o Filho de Deus seja perfeito para morar com Ele. Porque é através dela que moraremos com o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, né? Glória a Deus. E se já estamos aqui em Timóteo, vamos na primeira epístola de Timóteo. Você que está em casa também quiser abrir conosco, ó. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Capítulo 16. Glória a Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como as que te ouvem. Tens cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera. Persevera é o quê? É continuar, é não desistir, é lutar, não olhar para trás, é continuar avançando, é perseverar, né? Glória a Deus. Nessas coisas, quer dizer, perseverar na doutrina do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja, ou até que nós venhamos partir deste mundo, é perseverar até no fim dos nossos dias nessas coisas, porque fazendo isso, me salvará, tanto
tanto eu como aqueles que estão ouvindo eu pregando essa doutrina, falando desta doutrina, porque diz a palavra do Senhor, né, que Ele cobrará de cada alma e que Ele tem colocado em nossa mão, porque Ele te deu a oportunidade para pregar essa doutrina e você não pregou, e Ele cobrará da tua vida, da tua alma, cada alma que você podia ter ensinado e pregado a doutrina e não pregou, né? Porque perseverai, porque fazendo isso salvará eu e salvará aquele que me ouve. Não é somente pregar, mas é também viver, né? Porque muitos pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Não é assim não. Não seja hipócrita na casa do Senhor. Sejam verdadeiros e fiéis. E para o quê? Fala uma coisa e faz outra. Não, não pode. Tem que fazer e pregar o que nos fala, o que o Senhor nos ensina, para morar com o Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor, né? Ao perseverar, continuar firme e constante em um objetivo ou ação, mesmo diante de dificuldade, obstáculo ou desânimo, sem desistir. É sinônimo de persistir, insistir, manter-se, seguir em frente com determinação. É a qualidade de ter perseverança, ou seja, a firmeza para não ceder. Glória a Deus. Quer dizer que nós vamos perseverar na doutrina do Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa que a sua família, o mundo, tenha se virando contra você. O importante é perseverar na doutrina do Senhor até que Ele venha nos buscar. Glória a Deus. Não importa se você está doente, se seu marido, sua esposa, seu filho fica falando que você é antiquado, você era velho, isso era passado. Não. Não importa todas essas coisas. O importante é continuar, perseverar e não desistir até que o Senhor venha buscar ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos buscar, né? Glória a Deus. Mas muitos dizem que a doutrina é do pastor, da igreja ou religião. Mas se ela realmente conhecesse a palavra de Deus, a examinasse e meditasse, veriam que não é assim. E não seria enganada pelo todo vento de doutrina. Porque muitos hoje, homens e mulheres, dizem que a doutrina do pastor, que a doutrina da igreja, da religião. Tem gente que fala assim, eu não sei essa doutrina não, eu sigo a doutrina do meu pastor. Ele é meu pastor, eu só sigo aquele que ele me ensina aquilo que ele fala. Seu pastor coloca demais. Não, nós vamos ler em João, né? Que a doutrina não é do pastor, não é da igreja, mas a doutrina é daquele que enviou Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Efésios, vamos lá. Glória a Deus. Vamos aqui abrir em Efésios. Glória a Deus. Efésios, capítulo 4. Capítulo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Para que não sejam mais em menino inconstante, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia se enganam
do lado da mente. Porque muitos homens se dizem doutores, pastores. Vocês veem falam bonito, né? Parece que falam com sabedoria. Mas ele fala com sabedoria do mundo, né? Com sabedoria da carne. Mas se realmente, né, examinasse a palavra do Senhor e meditasse, né, eles veriam qual realmente a sabedoria de Deus. E todos aqueles que ouvem esses pastores, se parasse um tempo para ler a palavra do Senhor e meditasse verdadeiramente, veria que a doutrina não é do pastor, mas sim é de Cristo. Mas muitos não querem examinar as Escrituras, muitos não querem meditar, e muitos nem querem mesmo perguntar a Deus se é verdade ou o que não é, né? Porque o Espírito do Senhor testifica o que é dele e o que não é, né? E muitos não querem perguntar e examinar por quê? Porque ele não quer ouvir aquilo, não quer ouvir aquilo contra aquilo que eles fazem. Porque muitos querem ouvir, né, aquilo que satisfaz a carne, que satisfaz o ego. Muitos não gostam de ser exaltados, muito menos corrigidos, né? Mas aquele que realmente quer servir ao Senhor e vai meditar na santa palavra do Senhor e a examinar, porque não quer perder a sua salvação, porque ele sabe que para morar com o Senhor é necessário ser santo de corpo, alma e de espírito. Glória a Deus. Né, tia Sila? Né, vó? Né, mãe? Glória a Deus. Pois muitos hoje não se importam com a salvação, mas sim, se a igreja está cheia. Alguns se importam mais com o dízimo, com a oferta, né? Mas não mais com o mais importante, que é a própria salvação e daqueles que o ouvem, né? Muitos hoje não querem pegar a salvação, mas querem pegar a teoria da prosperidade. Por quê? Se importa mais com o dízimo e com a oferta. Claro, devolver o dízimo nas ofertas é importante, porque você está devolvendo aquilo que é de Deus. E é necessário para manter as portas da igreja abertas. Então você tem que devolver o dízimo e a oferta. Mas o mais importante é a nossa salvação, né? Porque se você não devolve as ofertas, você está roubando a Deus. Mas muitos só se importam com as ofertas e não com a salvação. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos voltar para 1 Timóteo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Glória a Deus. O que quer dizer? Apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador, porque muitos querem dar ouvido àquilo que satisfaz a própria carne, aquilo que passa a mão na cabeça e no ego, mas não aquilo que alimenta, né, o corpo, né, com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, né, é o que nos alimenta espiritualmente, né? Se a gente não lê a palavra do Senhor, se a gente não medir na palavra do Senhor, né, a gente está se alimentando o quê? Porque diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É a santa doutrina, é a Bíblia Sagrada, é as santas Escrituras. Conhecerei a Bíblia, conhecerei a palavra do Senhor, e ela nos libertará. Glória a Deus. E nós sabemos que muitas das pessoas só honram com os lábios
e não de coração, e não de verdade. Porque se eles honrassem verdade, eles obedeceriam essa doutrina. Mas muitos só honram com a boca. Lá em Marcos capítulo 7, glória a Deus. Vamos lá em Marcos, capítulo 7, 6 e 8. Vamos achar aqui, 7, 6 ao 8. E ele, respondendo, disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honro, ensinando doutrinas que são mandamento de homem, porque, deixando o mandamento de Deus, retém-se a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos corpos, e fazei muitas coisas semelhantes a essa. Mas o que quer dizer mandamento de homem? Mandamento de homem é aquele que fala: você pode casar e você pode divorciar e casar de novo. Você pode usar calça, você pode fazer aquilo, pode fazer outro, sabendo que a palavra do Senhor condena. Esse é o mandamento de homem, que libera tudo, até mesmo coloca demais, né? Porque diz a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor não pode nem salgada, nem ter. O sal tem que ser insípido, né? Tem que ser temperada. Porque, como eu, não. Eu vou almoçar, vou jantar, vou comer alguma coisa. Eu não gosto de comida muito temperada, né? E muito menos sem sal. Eu gosto dela não estar temperada. Eu sei que todo mundo, né, gosta de comer comida temperada. Como está sem sal, não gosta. Como está salgado demais, também não gosta. Também é assim a palavra do Senhor. Ela não pode ser salgada para não ser pesada para ninguém. Mas não pode ser leve, porque para morar com o Senhor tem que abandonar o mundo e o que nele há. Amém. Glória a Deus. Mas quer dizer hipócritas? Pessoas que fingem ter virtudes, crenças ou sentimentos que na verdade não possuem, agindo de forma inconsistente com as suas próprias declarações, ou seja, são falsas, dissimuladas e enganadoras. Nesse caso, dizem que serve a Deus, mas não de verdade, só de boca, pois quem crê em Deus obedece seus mandamentos santos. Quer dizer, que hipócritas é aquele que estão na igreja, para que servem ao Senhor, diz que louvam ao Senhor, que fala que estão louvando ao Senhor, mas são pessoas hipócritas. Por quê? Eles não creem em Deus verdadeiramente, porque se quer, realmente, se fosse cristão verdadeiramente, ele obedecia os mandamentos do Senhor. Porque são pessoas que fingem ter virtude e crença, mas que agem de forma inconsistente com as suas próprias declarações. Porque eu sou filho do Senhor, mas não estão se comportando como filho do Senhor. Dizem cristão, mas não estão seguindo a Cristo. Dizem que vão morar ao céu, mas não estão fazendo por merecer para morar no céu. Dizem que é pastor, mas não ensina a sã doutrina do Senhor. Dizem que estão na igreja, mas só estão de boca para fora. Porque quem quer morar com o Senhor segue os seus santos mandamentos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus, é verdade, querido. Muitos já se apostataram da fé ou abandonaram a fé. A glória do Senhor. Vou lá em 2 Timóteo. Hoje a gente está muito em Timóteo. Foi em glória do Senhor, né? 2 Timóteo, capítulo 4. 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às
bolais, porque não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira no ouvido, né? Quantos hoje, a falar de sã doutrina, já sai correndo, já nunca mais volta na igreja, né? Quando mais vem aqui na igreja, e aquela igreja pega sã doutrina e nunca mais volta na igreja. Por quê? Porque eles não estão mais suportando a sã doutrina, eles não estão mais suportando a verdade, porque eles acham que o mundo evoluiu. A palavra do Senhor também tem que evoluir, mas não é a palavra do Senhor que tem que se enquadrar no ser humano. É o ser humano tem que mudar para se enquadrar na palavra do Senhor, porque passa gerações ou gerações, mas a palavra do Senhor jamais passará. Exatamente, querido. Apostatar é abandonar. Glória a Deus. Amém. Ó, em segunda epístola de São João, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Segunda epístola de João, capítulo 1, né? Realmente a epístola de João só tem um capítulo mesmo, então é o versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, ele tem tanto o Pai como ao Filho. Glória a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Então, aquele que obedece, aquele que persevera na doutrina, eles têm tanto o Pai como ao Filho. Mas aquele que estão na igreja, mas estão de qualquer maneira, estão só perdendo tempo, porque ele não tem Deus. Se não tem Deus e não tem Jesus, como eles se salvarão? Pois é o Senhor que liberta e salva. Só Ele tem esse poder. Se você não tem Ele, como você se salvará? Não é? Glória a Deus. Nós devemos meditar nas Escrituras e ver se essas pessoas são bons exemplos e se são diferentes. Onde o próprio Espírito testifica, né? Muitos hoje dizem que são pastores, que são dirigentes, que são presbíteros, mas essas pessoas têm bom testemunho. Essas pessoas estão de acordo com a palavra do Senhor? Está? Porque lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica quem é de Deus e quem não é. Como? Se você é bom exemplo, você siga a palavra do Senhor, né? Em 1 João, primeira epístola de João, glória a Deus, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Os 3 são um. Porque o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Porque os 3 são um, né? A palavra do Senhor foi dada pelo Pai, que também é o Espírito Santo, né? Então todos eles testificam. Não tem nada que contradiz um outro. De Gênesis a Apocalipse não vai ter um versículo que vai contradizer o outro. Não vai haver nada que o Senhor disse que contradizeu Ele mesmo. Não vai ter nada na palavra do Senhor que vai contradizer. Moisés vai contradizer Isaías, Jeremias, e não vai contradizer nenhum deles. Por quê? Porque a palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não erra. Ele é perfeito. Glória a Deus. Em João, capítulo 5, 39, diz assim:
examinai as Escrituras, porque julgais que nela tem a vida eterna, e são nelas que testificam de mim. Em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais que nela tem a vida eterna. Quer dizer, é examinando a Escritura, estudando as Escrituras, que nós teremos a vida eterna, né? Porque, examinai a Escritura, porque julgais que nela tem a vida eterna. Porque a palavra do Senhor é que nos ensina que é necessário fazer para ter a vida eterna e não perecer, né? E não perder a nossa salvação. Glória a Deus. E se queremos realmente morar com o Senhor, devemos fazer, né? Fazer prova com Deus, né? Por quê? Para ver quem é de Deus e quem não é. Porque muitos, né? Dizem que são de Deus e que não é. E Deus fala que podemos fazer prova, né? Porque Ele vai testificar o que, fazei prova de mim e saberá que eu sou Deus, em Malaquias 3,10. Fazei prova de mim e sabeis que eu sou Deus. Quer dizer, fazer prova é o quê? Perguntar a Deus, falar, Senhor, isso é verdade, isso é que o outro, essa igreja é do Senhor. Ele vai te testificar, Ele vai, porque fazei prova de mim, diz em Malaquias 3,10. Porque Ele mostra de quem é Ele, quem é dele e quem não é. Por quê? Porque para morar no céu não é brincadeira. É necessário morrer para o mundo e viver para o Espírito Santo de Deus. Porque não tem como, né? Você estar com o pé do mundo, falar que está na igreja e fazendo a vontade do mundo. Não. Você tem que ser um povo separado e imaculado para herdar a coroa na vida eterna. Glória a Deus. A palavra interpreta ela mesma, assim, já que levantou do querido. A palavra do Senhor interpreta ela mesma, porque ela jamais vai se contradizer. Amém. Porque todas essas, a palavra do Senhor vem do Espírito Santo. Então, a palavra, a doutrina, é do homem ou é do Espírito Santo? Glória a Deus. A doutrina não é do homem, a doutrina é do Espírito Santo de Deus. A doutrina é de Jesus, a doutrina é de Deus. E para morar com Deus é necessário obedecer, se santificar, ser separado do mundo. O que adianta você falar que é da igreja, mas está andando igual ao mundo? O que adianta você falar que é da igreja, mas não está mostrando diferença, não está sendo um bom exemplo do que né? Ser um bom exemplo, está trazendo escândalo para dentro da igreja e fazendo cada mais algo se afaste do Senhor. Ou nunca vão achar o Senhor, né? Porque talvez eles nunca realmente aceitaram o Senhor e encontrou o Senhor Jesus. Mas porque de muitas almas, porque não tem sido um bom exemplo, porque não tem, né, se realmente cristão tem afastado essas almas. Então, a doutrina do Senhor, e para morar é necessário obedecer, é necessário passar pela porta estreita, é necessário renunciar ao mundo, é necessário renunciar à vontade da carne, é necessário renunciar a tudo que vem neste mundo, pois tudo é passageiro, e não sobrar pedra sobre pedra, não é? E até aqui o Senhor tem falado que já são passadas as horas, e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.